Bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos estratégias para comunicação assertiva com pacientes em cuidados paliativos e seus familiares. Eu sou Meiriane Matias, sou médica paliativista e o tema de hoje é o paciente, a família, não dá conta. O grande erro da comunicação em cuidados paliativos. Eu lembro de uma vez, um caso, a residente chegou para mim, né, para discutir um caso. Ela me falou que a mãe e a nossa paciente, era uma paciente que a gente acompanhava de muitos anos no nosso ambulatório de cuidados paliativos, estavam lá no pronto atendimento e a filha tinha acabado de ser internada. E ela estava atônita, ela falou, Meire, eu acho que a mãe não vai dar conta, a gente vai precisar internar essa paciente no pronto atendimento. E eu perguntei para ela, mas você tem certeza disso? Ela falou, tenho, ela não vai dar conta. E eu falei, vamos fazer o seguinte, ela chegou em algum momento a te falar exatamente isso? E ela me falou, não, Miri, mas dá pra perceber. Eu falei, então volta e reaborda. A mãe entende de fato o que está acontecendo. Ela retornou para fazer a abordagem. Aquela situação me surpreendeu porque era uma paciente que a gente acompanhava de muito tempo no ambulatório. E a mãe tinha um valor de não sofrimento da filha. Quando a residente retornou, ela falou: Meire, tu tinha razão. Na verdade, ela estava bem angustiada porque ela acreditava que o pessoal do pronto atendimento ia entubar e internar ela na UTI. Ou seja, o sofrimento era totalmente contrário ao que a residente trouxe. E é comum isso acontecer. É um cenário que é bem corriqueiro da gente olhar nos serviços de saúde. Porque o profissional, ele tem dificuldade de lidar com qualquer coisa que que ele entenda que vai gerar um sofrimento no paciente ou na família, né? Além disso, ainda tem as projeções que o profissional faz das suas próprias dores, dos seus próprios medos em cima desse binômio que a gente cuida, né? Que é o paciente, que é a família. E o duro é que faz tudo isso sem nem perceber, porque infelizmente nós ainda não somos treinados na faculdade, né, a ter desenvolvido essa habilidade que é comunicar nesse contexto de situação mais complexa. Uma colega ela falou para mim que todos nós a gente projetava, né? E que era impossível isso não acontecer. E ela foi perfeita na colocação dela. De fato, todos nós projetamos. No entanto, a consciência, a percepção dessa projeção e a separação só vem com técnica. E isso é possível de se organizar. Eu lembrei também aqui de um caso quando eu era residente. Eu estava fazendo um ambulatório de oncologia e aí eu fui discutir o caso com a preceptora e ela me perguntou, né? Tinha um contexto onde a paciente havia perguntado para mim se, na verdade, ela tinha afirmado para mim que ela tinha a impressão que a quimioterapia ia ser suspensa. Eu ignorei, continuei e segui a consulta, né, com todo o meu conhecimento de uma residente que tinha acabado de iniciar a residência de medicina paliativa. E aí, quando eu fui discutir o caso, a minha preceptora perguntou: ok, você abordou, você conversou com ela sobre isso? E eu falei: não, imagina, ela não aguenta. Lá vem de novo, não aguenta. E ela falou: ela tá te pedindo para conversar sobre isso. Quando ela vem e ela coloca e ela te pergunta o que tu acha, quando ela te pergunta, ela te afirma que ela tem a impressão de que tudo isso está acontecendo, né? Ela está
mostrando que ela tem confiança em ti para conversar com ela sobre isso. Eu retornei, perguntei para ela por que que ela tinha me dito aquilo. Ela falou que ela tinha essa impressão grande de que ia precisar ser suspensa, porque ela percebia que não só não estava melhorando, como o quadro estava piorando, inclusive. Eu falei para ela que, dada a história, todo o exame que a gente fez, eu também tinha ficado com essa percepção, né, mas que seria bem importante na próxima consulta, né, ela ouvir, conversar com o oncologista. Ela me agradeceu e disse que com certeza ela teria muito mais segurança agora para conversar com o oncologista. Muitas vezes a gente fica tentando evitar esse tipo de comunicação, né? E a gente fecha os olhos para necessidade do paciente de conversar sobre isso, porque é muito difícil para a gente, né? E muito disso a gente coloca atrás dessa fachada do paciente, a família não dá conta. É imprescindível a gente ter compreensão dessa questão, né? Porque quando a gente entende isso, isso permite, né, que o profissional ele consiga observar o impacto positivo, o tamanho da importância que é a gente não fazer suposições em relação ao paciente, à família, né? A gente não julgar os fatos ou as situações que envolvem eles, porque tem uma grande chance da gente errar. A única forma do profissional entender o que de fato está acontecendo é conversando, é perguntando, só com fatos concretos. Quando a gente embasa em cima das nossas suposições, a nossa terapêutica, as nossas decisões, a nossa comunicação, tem uma chance enorme de tudo isso ser feito de uma forma equivocada. Então a gente precisa trabalhar com fatos. O que pressupõe a minha habilidade de conseguir separar o meu sofrimento próprio, de separar as minhas projeções, né? E de ter a percepção de quando eu estou fazendo julgamento, suposições. Precisamos trabalhar com fatos reais. Só assim a gente vai conseguir garantir a qualidade da nossa assistência, a qualidade da nossa comunicação, das nossas abordagens, no que refere a esse cuidado que a gente presta para o paciente e para a família. Uma vez eu atendi um paciente com sequela neurológica e estava um pé de guerra da família com a equipe. Como eu iniciei o atendimento naquele momento, eu convoquei uma reunião familiar e a gente chamou alguns membros da equipe, né? Antes a gente fez um alinhamento da reunião, traçou os objetivos, né? Eu lembro que teve uma enfermeira que ela falou, bem, eu não sou muito a favor desses objetivos, então é melhor eu ficar, só estar lá observando, não vou participar da comunicação propriamente dita. Não sei se ela tinha percepção, mas ali ela também estava com uma dificuldade da comunicação com aquela família, porque já tinham sido feitas muitas suposições, muitos julgamentos, a família já estava estigmatizada. E aí é muito mais difícil quando a gente coloca essa trave que a gente consiga transpassar isso, né? E ir além disso. O que aconteceu foi que no final uma técnica que não participou do nosso alinhamento, ela entrou na reunião. Qual eram os nossos objetivos ali? Se a gente tinha uma situação bélica de equipe, família, e eu estava entrando no caso, a ideia era moderar tudo isso, entender o que estava acontecendo, né? E trazer com o olhar de quem não estava influenciado, né? Com todas essas questões que a gente falou de julgamentos e projeções e as discussões, enfim. E o nosso objetivo era vinculação com a família, era compreensão do contexto dessa família para a gente poder ajustar, alinhar toda a equipe nesse sentido. E evitar que uma coisa mais séria acontecesse, porque já estava numa situação tão delicada que o meu receio era de agressão mesmo da equipe.
E aí, durante a reunião, a técnica ela começou a discutir, né, a acusar o pai, e eu tentei contornar, eu precisei pedir para ela se retirar da reunião. E aí a gente conversou com a família, a gente entendeu tudo o que estava acontecendo. Era um pai que era arrimo de uma família enorme, a mãe estava grávida de uma gravidez delicada e não podia estar no hospital, ele precisava voltar para trabalhar, enfim. Depois eu fui conversar com essa técnica de enfermagem, né, para explicar o contexto da família. E eu lembro que ela me falou que não era da conta dela, que ele tinha que dar o jeito dele para estar no hospital, que ele tinha que dar o jeito dele para atender às regras. Só que, mais uma vez, dado o sofrimento e todas as questões ali do embate que estava havendo, ela não conseguia entender ou perceber, eu acho que é a melhor palavra, que as regras que ela estava ditando ali, na verdade, eram dela. Não eram regras institucionais. Na verdade, aquilo não era uma coisa que existia ou era cabível naquele contexto. Ela estava projetando. Dado o estigma, a gente tem uma tendência a ter um tratamento proporcional àquele estigma. É mais difícil da gente lidar depois com isso. Por que eu trouxe esses casos? Porque eles mostram o quanto esse estigma de que eles não dão conta, o quanto as projeções que a gente faz, o quanto todas essas questões influenciam na nossa comunicação, influenciam inclusive na facilidade do nosso trabalho. Porque quando a gente está bem alinhado com a família, está bem alinhado enquanto equipe, as coisas fluem de uma forma mais tranquila, né? E, gente, a comunicação bem feita, né, em cuidados paliativos, ela é uma habilidade que é uma necessidade de todos os profissionais. Todos precisam dessa habilidade para exercer de uma forma adequada a sua função. E até a próxima. Tchau, tchau.